Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje vou apresentar esse lançamento da editora Conrad, o Czar Acidental, A Vida e as Mentiras de Vladimir Putin, de Andrew Weiss e o Box Brown, né? Box Brown que você já deve conhecer por várias coisas e que faz um design maravilhoso. O cara tem demais as manhas, né? De desenhar e tal. Se você nunca leu aquele sobre o Tetris, que o nome é Tetris, você está perdendo o seu tempo, valeu o gibi do Tetris feito pelo Box Brown. E o que é isso aqui? É um gibi sobre o Vladimir Putin, né, obviamente, que conta a ascensão dele e quem ele é, né? Então, assim, tem algumas questões que são muito interessantes. Tipo, por exemplo, como é que ele sobreviveu, né? Porque ele nasceu logo no meio da Segunda Guerra e tal. A mãe dele estava dada como morta durante a Segunda Guerra. O pai dele resgatou ela porque ela estava morrendo e o cara já estava levando, sabe? Não, eu já tô levando aí pro cemitério porque você aí não vai sobreviver. Daí depois ela nasceu e tal. Os caras na Segunda Guerra, quando o Stalin colocou eles para lutar no gelo, no frio, né? Os caras comiam couro para ver se adiantava, né? Os caras comiam madeira, comiam cola. Isso aqui tá documentado aqui, né? E o Putin foi um dos primeiros proletários a ser aceito nas altas esferas acadêmicas da Rússia. E isso é muito importante para a história, porque ele era um cara que veio de baixo. E ele veio de baixo e entrou na academia no sentido do curso de direito, e logo depois ele também entrou na KGB, fazia trabalhos menores, papapá. E supostamente esta obra aqui vai dizer como é que ele cresceu e se tornou um czar, né? Um cara que não larga o poder jamais. Então, assim, quando eu estava lendo, e muita coisa faz sentido, eu falei, não, mas como é que esse autor, né? E eu não leio prefácios ou pós-fácios antes de ler a obra, eu só leio depois. Mas quem que é esse autor? Aí eu descobri que esse autor, ele é um... Como é que é? É um consultor político da Casa Branca. E ele falou diretamente com os presidentes. Ou seja, ele é extremamente norte-americano. E isso dá uma visão enviesada do Putin que é muito difícil. É muito difícil de engolir. Tipo, você tem... Assim, falar que o Putin é um cara ruim, ok, concordamos. Falar que a única solução para o mundo é o jeito norte-americano, daí não dá. Aí não dá. Você pode concordar com tudo que ele fala em relação ao Putin, que é um cara complicado, que é um cara que subiu no maior grau possível sem ter a instrução suficiente, que é um cara que quer ter uma porção de poder nos destinos do mundo, que é um cara que enxerga o bem do Estado mais importante do que o bem das pessoas ou as leis. Tudo isso está certo. Agora, falar assim, não, mas ele não entende o jeito correto de ser, porque o jeito correto é o norte-americano. Aí não dá. Aí não dá. Né? Tanto que assim, chega a ser ridículo. Chega um momento que eles vão. O autor vai colocar na conta do Putin tudo. Ah, Marine Le Pen chegou na. Quase ganhou a eleição na França. Foi o Putin. Trump foi o Putin. Bolsonaro aqui no Brasil foi o Putin. Tudo a culpa é do Putin. Toda a escalada da extrema-direita é do Putin. E os Estados Unidos, eles não têm problema, gente. Ele é tão bonzinho. Os Estados Unidos é tão bonzinho que não tem problemas. Tem o livro tem 260 páginas. Em duas, o autor fala assim: os Estados Unidos têm alguns problemas também. Não. O Trump não subiu no cargo de presidente por causa da influência do Putin. Foi por problemas internos, né? Não dá para jogar tudo na conta
na conta do Putin, né? A hora que ele fala do Assange, fala que ele é um traidor, fala do Snowden, que o Snowden é um traidor, aí você vê que o cara está totalmente comprometido com a forma estatal norte-americana de contar essa história. Então isso é um problema grave do livro, porque assim, você começa a ler e fala, poxa, que legal, nossa, que... Não, ei, não, tá forçando a barra. E daí começa a forçar a barra, forçar a barra, forçar a barra. Você fala, tá, né? Tá. Eu li, gostei do livro, vou dizer isso pra vocês, gostei. Ganhei da Dani o livro, gostei de ler. Porque ele me apresentou várias questões sobre a União Soviética e sobre a Rússia. Por exemplo, que a Rússia tem um complexo de vira-lata muito parecido com o nosso aqui do Brasil, né? De se achar pior, de achar que tudo é bom lá fora, né? Eu acho que também mostra como que a corrupção se instaura na Rússia, que não é agora, né? Isso é do século XII, século XI, que os caras já têm. Porque a forma russa de viver está baseada em parentescos e amizades, em laços de parentesco e laços de amizade. Muito parecido, inclusive, com o que a gente tem aqui no Brasil. Só que lá, por ser uma sociedade mais antiga, acaba sendo mais... entremeando mais a própria sociedade. Mas é uma sociedade que vive desta forma, né? Então, assim, a censura na Rússia tem desde que descobriram a prensa de Gutenberg lá. Então, sempre as coisas foram censuradas, desde o século XVIII, desde o século XIX, século XX. Então, o breve período que a Rússia ficou amiga dos Estados Unidos, digamos assim, o jeito de enxergar, foi um breve período ali, entre 1990, né, quando cai o Muro de Berlim ali com o Gorbachev, até agora, assim, sei lá, 2010, 2015, sabe? É um período curto no qual a Rússia se aliou a essa forma ocidental de entender o mundo. Mas no frigir dos ovos, os russos não encaram dessa forma. Né? O cara aqui, como é que é o nome dele mesmo? Andrew Weiss, fica o tempo inteiro dizendo que pobrezinhos dos russos que querem viver a democracia norte-americana e não podem, porque tem um ditador malvado que está lá. Isso é muito complicado. Não estou dizendo aqui que o Putin seja um cara bom, aliás, não é mesmo. Aliás, é um idiota, um pau no cu, vagabundo. Mas dizer que os Estados Unidos é o jeito certo de lidar com o mundo, dizer que olha só como o Putin faz guerras, como ele é mau, porque ele invade países que não têm defesa. Aí você fica pensando, é. E o Barack Obama, que estava com você ali, o que será que ele fez? E o Trump, o que fez? E o Clinton, que é seu amigo pessoal, o senhor Andrew Weiss, será que ele não fez isso? Sabe? Então, por esse olhar enviesado, fica difícil de aceitar o que está colocado aqui. Né? Quando ele fala sobre a sociedade russa, eu achei sensacional. Quando ele fala sobre a política externa russa, a forma como os russos e os soviéticos enxergam o resto do mundo, a forma como eles se enxergam para dentro, sensacional, sensacional, adorei mesmo. A forma como eles lidam com fake news, sabe? Tem um momento que ele fala, olha, e o Putin disparou fake news e notícias falsas. No Ocidente apenas Trump fez isso, sabe? Nos Estados Unidos apenas o Trump fez isso. Como se os outros não tivessem feito isso nunca, né? Então, assim, é difícil, é difícil. Mas é bem legal. Eu acho que vale a pena a leitura. Eu acho que é uma leitura que engrandece por dois lados. Primeiro, enxergar um pouquinho melhor do que a Rússia. E segundo, e aí está o meu ponto, e por que eu gostei tanto, enxergar como os norte-americanos, como a alta cúpula norte-americana, enxerga o Putin. Então, como já diria o Testemunho Ocular, aquele livro do... Caramba, como é que é o nome do cara? Do Peter Burke. Não é olhando o centro que você vai enxergar as coisas, é olhando a periferia. Quando você vai ver uma pintura, você não olha o retratado, você olha o que tem em volta dele, daí você consegue enxergar.
Então eu não estou olhando aqui só o retratado, que é o Putin, e sim o escritor, que é o escritor é um cara que está muito comprometido com a forma norte-americana de viver, de enxergar o mundo. Então eu acho que ler esse livro, e isso é sensacional, ler esse livro me diz mais sobre quem são os norte-americanos do que quem é Vladimir Putin. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que, sem falar que o layout é maravilhoso, é um livro que é sensacional. E para acompanhar esse livro, não poderia deixar de citar a música do Iron Maiden, Mother Russia, desse álbum, que é a última música, desse álbum, No Prayer for the Dying. O primeiro álbum com Yannick Gers, e que as pessoas em geral falam, é um álbum ruim, e eu adoro. Eu adoro porque foi o primeiro álbum do Iron Maiden que eu comprei com o meu dinheiro, que eu trabalhava, e eu pude comprar com o meu dinheiro, então ele tem um lugar reservado no meu coraçãozinho. Sem falar que tem Tail Gunner aqui, que é e Holy Smoke, então é maravilhoso. Mas Mother Russia é uma música muito bacana e combina totalmente com o Czar acidental do Andrew Weiss e do Box Brown. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Escreve aqui embaixo, diz o que você achou.